Estamos de volta, então vimos no último vídeo como criar métodos dentro das nossas classes. E neste caso o método criado foi o método apresentar nome. Isto é, quando nós criamos um objeto, automaticamente passamos a ter a possibilidade de executar esse método. Neste caso é um método sem qualquer tipo de parâmetros, porque eles não são solicitados dentro da definição da classe, e portanto o que este método faz é simplesmente apresentar uma caixa de diálogo, que é assim o nome que se dá a esta caixa aqui. Já agora vou executar novamente, é esta caixa. Reparem, é uma pequena caixa, chama-se caixa de diálogo, e que muitas vezes é usada então para apresentar valores, e neste caso apresenta o nome que foi atribuído ao objeto criado a partir da classe. Parece tudo muito confuso, mas se tiverem algumas dificuldades, bastará regressar um pouco atrás em alguns vídeos e voltar a ver, e certamente começarão a dominar um pouco melhor esta linguagem. Ora, vemos então que eu posso criar então métodos que, neste caso, não retornam nenhum valor, isto é, são public void, isto é um método que vai ser executado e que não tem retorno, isto é, não faz qualquer espécie de cálculo. Mas reparem o seguinte, eu posso, por exemplo, criar aqui um método que não vai fazer qualquer sentido no contexto daquilo que estamos a fazer, mas que vai servir para explicar, de certa forma, aquilo que se pretende, e que é o seguinte: eu posso criar métodos que retornam valores, e por isso eu posso escrever algo semelhante a isto, public, e agora, em vez de void, isto é, em vez de criar um método que não retorne nada, eu posso criar, por exemplo, um método que retorna um valor inteiro, e para isso coloco public int. E a seguir vou-lhe atribuir um nome. Eu digo, por exemplo, calcular até 100. E já vão ver o que é que eu quero dizer com isto. O que este método vai fazer é uma coisa sem sentido, mas não há problema nenhum. O que este método vai fazer, vai calcular, a partir da idade que é atribuída ao sócio, ele vai calcular quantos anos é que faltam para ele chegar aos 100. Aos 100 anos. Ok? Não faz grande sentido. Ok, mas serve perfeitamente para explicar como é que isto funciona. Então nós já definimos aqui public int, isto é, este método, que nós podemos chamar também função, uma vez que vai retornar um valor. Este método vai resultar no retorno de um valor. E por isso mesmo é que ele está aqui a dar-nos um erro. E este erro, se nós repararmos, ele diz-nos que este método not call code paths return a value. Isto é, não existe aqui nada ainda dentro do nosso código que retorne um determinado valor. E para isso, se bem se recordam, quando falámos sobre os ciclos, e quem não viu os vídeos sobre os ciclos deverá voltar um pouco atrás, utilizámos a determinada altura um comando chamado return. E esse comando servia para saltar fora de um determinado método. Ora, nós podemos utilizar esse comando para devolver então o valor a partir deste método. E como é que nós vamos fazer isso? É muito fácil. Então, como nós sabemos que no momento em que sócio é criado, são definidos os dois valores aqui através destes parâmetros, o nome completo e a idade, nós sabemos que a idade já está aqui definida, é este valor, e nós podemos calcular qual é o valor da diferença entre a idade e os 100 anos, neste caso. E então eu posso devolver esse valor depois no final. E vou fazê-lo da seguinte forma. Vou, por exemplo, criar aqui um valor int, resultado, é igual a 100, que é o valor que eu pretendo máximo, não é? Para fazer aqui uma operação matemática, menos a idade do meu sócio. E, portanto, esta variável resultado vai albergar o valor resultante desta subtração. E depois bastará escrever return resultado. E reparem como, a partir do momento em que eu colocar o ponto e vírgula, reparem que automaticamente o código verifica que está bem introduzido. Isto é, a partir deste momento, esta função ou este método está pronto para ser executado e retornar um valor, neste caso, um valor inteiro, que é a variável resultado. Então agora bastará aqui que, por exemplo, eu execute, vamos, por exemplo, utilizar o label resultado.text é igual a faltam, e agora reparem, novo sócio, ponto, calcular até 100, e agora vou colocar aqui anos para
os 100 anos de idade. Ok? Vamos ver se está tudo correto. Então, temos então que, quando executarmos o nosso código, vai aparecer esta mensagem. Esta mensagem, por sinal, vai bloquear a execução do restante código, e o restante código só vai ser executado a partir do momento em que eu sair da mensagem que vai aparecer aqui. E depois, vamos ter então o texto do label alterado para a frase faltam determinados anos, que serão calculados através deste método, para os 100 anos de idade. Vamos executar este código. Cá está, eu vou executar. Vai surgir esta caixa de diálogo resultante da execução deste método que aqui está, que é o apresentar nome. E depois, quando eu carregar em OK, reparem o que acontece lá em cima. Faltam 66 anos para os 100 anos de idade. E, portanto, ficamos assim com uma perspectiva relativamente superficial, mas ainda assim, e sem fazer grande sentido, bastante simples de verificar como é que é possível criarmos métodos que retornam valores. Iremos continuar a falar sobre este assunto no próximo vídeo.